Colossenses capítulo 2, versículos 6, 7, quando Paulo nos diz assim: Paulo escreveu para irmãos em Cristo Jesus, aos quais ele não conhecia pessoalmente, mas, de acordo com Epáfras, ele é informado que eram irmãos fortes na fé, que desenvolviam um amor mútuo e intenso entre eles e que estavam sendo confundidos por uma heresia que negava a suficiência de Cristo. Deste modo, o objetivo do apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, era combater o falso ensino que ameaçava aquela igreja e que ameaçava o evangelho de Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo, ele não definiu em detalhes a heresia em Colossos, nem gastou tempo nomeando ou denunciando os líderes desta seita a qual ele tem que tratar e lidar. Mas ele deixou claro que esta seita ou esta heresia se fundamentava num conceito errôneo sobre a pessoa e obra de Cristo Jesus. Sim, a carta aos Colossenses é uma defesa da supremacia de Cristo contra os ataques de uma seita gnóstica que reunia elementos da filosofia grega, do judaísmo, do misticismo e do ascetismo, como nós vemos nos versículos 16 a 21 do mesmo capítulo. Somente Cristo é a resposta que Paulo dá a esta heresia. Somente Cristo é a ênfase que Paulo dá àqueles irmãos naquele momento. No capítulo anterior, no capítulo 1, Paulo vai apresentar a eles a pessoa de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e apresenta-nos duas verdades que fundamentam a absoluta primazia de Jesus. Ele é antes de todas as coisas, isto é, ele tem a primazia, ele vem em primeiro lugar, e assim é superior a tudo que existe, e nele, em Cristo, tudo subsiste. Agora, no capítulo 2, vemos o zelo pastoral de Paulo por aqueles irmãos, mesmo não os conhecendo pessoalmente, mas amando profundamente, ele se põe a lutar com eles em oração, para que eles não fossem enganados com falsos ensinos ou com um falso evangelho. A semelhança do conflito vivido por Jesus no Getsemane, o apóstolo se empenhou na batalha para a salvação de almas que Cristo comprara com o seu próprio sangue. Por isso, lá no versículo 8, Paulo vai dizer a eles: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Como é possível ao cristão não se deixar escravizar por vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo? Paulo responde-nos, apontando-nos para a supremacia e a suficiência de Cristo. E tendo dito isto, nos faz duas exortações. Primeiro, ande em Cristo. Assim
como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. A ideia é Cristo Jesus, ou é a ideia de Cristo Jesus assenhorar-se continuamente de todos os nossos atos, de todos os nossos planos, dos nossos pensamentos e ambições. Andar significa progresso. Avance em graça, prosseguindo até que alcance o mais elevado grau do conhecimento que alguém pode ter de Cristo, a respeito de Cristo. Andar significa persistência, tem a ver um contínuo permanecer em Cristo. Devemos estar sempre com Cristo, andando em suas pisadas, fazendo a sua vontade. Temos de nos manter perto dele, apegarmos-nos a ele e nunca o deixarmos. A ideia é: persevere no caminho em que você começou. Cristo. E a segunda exortação que ele nos dá é: cresça em Cristo. Nele radicados, versículo 7, edificados e confirmados na fé. Tanto a figura da árvore quanto a figura do edifício dão-nos a ideia de firmeza, de estabilidade e solidez. Contudo, a árvore, uma vez enraizada, ela só fica firme à medida que o tempo passa e ela cresce. Fomos por Deus plantados em Cristo e nele devemos crescer. Portanto, meu irmão, tenha raízes que se aprofundem na riqueza da palavra de Cristo. Tenham um firme fundamento assentado em Jesus Cristo. Caso contrário, seremos enredados por vãs sutilezas e filosofias e pelo falso evangelho. William Barclay vai nos dizer: o cristão deve arraigar-se em Cristo, que é a fonte de vida e de fortaleza. Assim como uma casa é firme porque está construída sobre fundamentos sólidos, também a vida cristã deve manter-se impertérrita contra toda tempestade, porque está cimentada, não na força humana, mas na força de Cristo. A mensagem central de Paulo e de toda a Bíblia é uma só: Cristo. Somente Cristo. Ele é a força da vida cristã e o fundamento da estabilidade cristã. Portanto, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Amém.